Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 12 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Arcádio. História de Santo Arcádio. Origens. Arcádio viveu na segunda metade do século III, quando os cristãos sofriam uma terrível perseguição. Eles tinham as casas arrombadas, seus bens eram confiscados, as famílias sofriam humilhações e as pessoas eram levadas ao tribunal, que as condenavam à morte, devido à sua fé. Ele tentou fugir daquela insanidade para poder fazer suas orações e contemplações espirituais em paz. Para isso, refugiou-se num lugar deserto. Heroísmo. Mas, como ele era bastante conhecido, o povo notou sua ausência e as autoridades logo saíram à sua procura. Para forçá-lo a se entregar, prenderam um parente que não revelou onde ele estava. Ao saber o que estava acontecendo, entregou-se para libertar seu parente. Vivendo entre os pagãos. Na cidade de Cesárea da Mauritânia, na África, os cristãos eram obrigados a participar dos cultos pagãos para não serem executados. Eles deveriam levar os animais que seriam sacrificados pelas ruas das cidades, acender incenso e participar de festas, orgias e toda sorte de extravagâncias públicas. Todo tipo de ameaça foi feito contra Arcádio para que ele abandonasse a fé em Jesus Cristo, mas não adiantaram. O juiz, então, irado, condenou-o à morte, mas ela deveria ser aplicada de forma cruel e bem lentamente. Tortura e morte. As torturas duraram horas, mas em todos os momentos São Arcádio reafirmava sua fé, encorajando outros cristãos a fazerem como ele. Suas articulações foram sendo dolorosamente cortadas, mas ainda assim ele fez seu último discurso, em que disse: um pouco vale serdes testemunhas de um espetáculo tão pouco comum. Facilmente o suporta aquele que acredita na imortalidade futura. Abandonai os vossos deuses que em nada vos podem auxiliar. Reconhecei a meu Deus, que me fortalece. Morrer por ele é viver, sofrer por ele é gozar. A sua caridade não tem fim, sua honra cada vez mais aumenta. Meu sofrimento faz com que eu viva eternamente com ele sem jamais dele me separar. Em seguida, veio a falecer. Conversões.
Segundo a tradição, os pagãos admiravam tanto a sua coragem, que muitos se converteram ao cristianismo, e, mesmo os que não o fizeram, passaram a respeitar sua memória, celebrada no dia 12 de janeiro. Oração a Santo Arcádio. Deus Pai, de amor e de bondade, vós que fortalecestes a fé de Santo Arcádio nos momentos mais duros de sua vida, conforta-me e aumenta a minha fé nesse momento difícil pelo qual estou passando. Não me deixe vacilar, mas me ajude a enfrentar as dificuldades na certeza de que o melhor vai acontecer, para a honra e glória do vosso santo nome. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, os santos Tígrio, Presbítero, e Eutrópio, Leitor, que, no tempo do imperador Arcádio, falsamente acusados de terem provocado o incêndio que consumiu o templo principal e a cúria do Senado para vingar o exílio infligido a São João Crisóstomo, sofreram o martírio por ordem do prefeito da cidade Optato, seguidor do culto supersticioso dos falsos deuses e inimigo da religião cristã. Morte no ano 406. Em Arles, na Provença, região da Gália, na atual França, Santa Cesária, abadesa, irmã de São Cesário, bispo, que escreveu para ela e suas irmãs uma regra das Santas Virgens. Morte no ano 529. Em Grenoble, na Borgonha, também na atual França, São Ferréulo, bispo e mártir, que foi assassinado por ímpios sicários quando pregava ao povo. Morte no ano 659. Em Wearmouth, na Nortúmbria, na atual Inglaterra, São Bento bispo, abade, que, tendo peregrinado 5 vezes a Roma, de lá trouxe para sua pátria mestres e muitos livros, para que os monges reunidos na clausura do mosteiro sob a regra de São Bento adquirissem melhor conhecimento na ciência do amor de Cristo em benefício da Igreja. Morte no ano 690. No mosteiro de Revalsques, também na região da Nortúmbria, Santo Eledo, abade, que, educado na corte do rei da Escócia, entrou na ordem de Cisterci, tornando-se mestre exímio da vida monástica, promoveu com suma diligência e amabilidade, por meio das suas ações e escritos, a vida espiritual e a amizade em Cristo. Morte no ano 1166. Em Leão, na Espanha, São Martinho da Santa Cruz, presbítero e cônego regular, que foi mestre insigne da Sagrada Escritura. Morte no ano 1203. Em Okuzambara, no Japão, os beatos Luiz Amagazu Iemon e seu filho Vicente Kurogane Shibioi, Miguel Amagazu Iemon, sua esposa Domingas Amagazu e sua filha Justa Amagazu, e companheiros mártires. São estes os seus nomes: Tecla Kurogane, Luzia Kurogane, Maria Ito, Marina Ito Shobo, Pedro Ito Yayoi, Matias Ito Ikozuki, Timóteo Bazama Girobioi, Luzia Obazama, João Gorobioi, Joaquim Saburobioi, João Banzai Kazui, Áurea Banzai, Antônio Banzai Oruzu, Paulo Sanjuro, Rufina Banzai e seus filhos Paulo e Marta, Simão Takahashi Seizaemon, Tecla Takahashi, Paulo Nishori Sikibu, Luiz Dinhemon e sua filha Ana, Mâncio Yoshino Anemon, Júlia Yoshino, Antônio Anazava Anemon, Paulo Anazava, Jusaburo, André Yamamoto Shishiemon, Inácio Ida Soemon, João Ariekiemon, Pedro Aries Ginzo, Aleixo Sato Seizuki, Luzia Sato, Isabel Sato, Paulo Sato Matagoro, N. Shishizaemon, Madalena, duas filhas de Shishizaemon e Madalena. Morte no ano 1629. Em Nokayama, no Japão, os beatos Luzia Ida, Crescência Anazava, Romão Anazava Matsujiro, Miguel Anazava Osamu, Maria Yamamoto, Úrsula Yamamoto e Madalena Arie, mártires. Morte no ano 1629. Em Anazava, no Japão, os beatos Aleixo Shoemon e seus filhos Cândido e Inácio, mártires. Morte no ano 1629. Em Palermo, na Sicília, região da Itália, São Bernardo de Corleone, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, insigne pela sua admirável caridade e penitência. Morte no ano 1667. Em Montreal, no Quebec, região do Canadá, Santa Margarida Bourgeois, virgem, que prestou todo gênero de auxílio aos colonos e aos soldados e se dedicou com todas as suas forças à formação das jovens cristãs, para as quais fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Morte no ano 1700. Em Avrillé, perto de Angers, na França, o beato Antônio Fournier, mártir, que era artesão e durante a Revolução Francesa foi fuzilado por causa da sua fidelidade à Igreja.
Morte no ano 1794. Em Caen, também na França, o beato Pedro Francisco Jamet, presbítero, que prestou toda a assistência possível às religiosas filhas do Bom Salvador, quer durante o tempo da Grande Revolução quer depois da restituição da paz à Igreja. Morte no ano 1845. Em Viareggio, na Itália, Santo Antônio Maria Pucci, presbítero da Ordem dos Servos de Maria, que, sendo pároco durante quase 50 anos, se empenhou especialmente em prestar auxílio às crianças pobres e enfermas. Morte no ano 1892. Em Tonhon, localidade próxima de Bangkok, na Tailândia, o beato Nicolau Bunker de Kitanhun, presbítero e mártir, exímio pregador do Evangelho, que, encarcerado no tempo da perseguição contra a Igreja e contraindo a tuberculose na assistência aos enfermos, teve morte gloriosa. Morte no ano 1944.